A chuva caía fina sobre o vidro da janela, desenhando caminhos prateados que pareciam lágrimas descendo devagar, uma atrás da outra, sem pressa, como se o próprio céu estivesse cansado de segurar tanta coisa guardada. Helena estava parada ali, os braços cruzados sobre o peito, observando a rua vazia lá embaixo, sentindo aquele aperto familiar no peito, aquele que nunca ia embora de verdade. Só ficava quieto às vezes, escondido num canto da alma, esperando o momento certo de voltar e lembrar que ela ainda estava viva, ainda respirava, ainda sentia. Ela tinha 57 anos. 57 anos de uma vida que parecia ter sido vivida por outra pessoa. Cabelos grisalhos presos num coque frouxo, fios rebeldes escapando aqui e ali, moldurando um rosto que o tempo tinha marcado com delicadeza. Rugas ao redor dos olhos, vincos suaves na testa, a pele ainda macia, mas cansada, como se tivesse carregado peso demais, por tempo demais. Seus olhos castanhos, antes brilhantes, agora traziam uma sombra permanente. Aquela sombra de quem aprendeu a não esperar muito da vida. E um coração... um coração que tinha aprendido a se proteger construindo muros altos, grossos, de tijolos pesados, cimentados com decepção e silêncio. Mas hoje era diferente. Hoje, pela primeira vez em décadas, décadas inteiras de monotonia, de vazio, de existir sem viver, Helena sentia algo que não sabia nomear. Medo, expectativa, vergonha, esperança, talvez tudo isso junto, misturado, formando um nó na garganta que ela não conseguia engolir. Porque hoje ela tinha um encontro com um homem, e não era qualquer homem, era ele, Samuel, o homem que de alguma forma inexplicável tinha conseguido entrar por uma fresta minúscula nos muros que ela tinha construído ao redor do coração. O homem que sorria para ela como se ela fosse especial. O homem que falava com ela como se as palavras dela importassem. O homem que tinha pela primeira vez em sua vida feito ela se perguntar: será que ainda dá tempo? Antes de continuar, deixe um like e me conta de onde você está me ouvindo. Isso ajuda demais. Helena Souza não teve uma vida fácil. Na verdade, se alguém pedisse para ela resumir seus 57 anos em uma palavra, ela provavelmente escolheria sobrevivência. Porque foi isso que ela fez. Sobreviveu. Nascida no interior de Minas Gerais, numa cidadezinha onde todo mundo conhecia todo mundo e os segredos duravam menos que pão quente. Ela era filha de Maria das Graças, lavadeira que passava o dia inteiro de joelhos na beira do rio, esfregando roupa alheia, e de João Tedro, carpinteiro de mãos calejadas, que cheirava a madeira e suor. Eles eram gente simples, honesta, trabalhadora. Gente que não sonhava porque não tinha tempo para isso. Gente que acordava antes do sol e dormia depois da lua, só para colocar comida na mesa e manter o teto sobre a cabeça. Helena cresceu aprendendo que mulher não sonha, mulher trabalha, mulher obedece, mulher casa, cuida da casa, dos filhos, do marido e se cala quando tem vontade de gritar. Cresceu vendo a mãe envelhecer precocemente, os ombros curvados sob o peso invisível de uma vida sem escolhas. Cresceu ouvindo que beleza não punha comida na mesa. Que estudo era coisa para rico, que o destino de menina pobre era casar cedo e agradecer se o marido não fosse bêbado ou violento. Aos 17 anos, Helena casou-se com Antônio Ferreira da Silva. Ele tinha 25, trabalhava como mecânico na oficina do tio. Tinha um Fusca azul que era o orgulho dele e uma cara séria que ela confundiu com masculinidade. No dia do casamento, na igrejinha da praça, com o vestido emprestado da prima e o buquê de flores do quintal da vizinha, Helena achou que estava começando a vida de verdade. Achou que ia ser feliz. Achou que Antônio ia cuidar dela,
proteger ela, amar ela. Ela estava errada. Antônio era um homem duro como pedra. Não era violento, nunca levantou a mão para ela, nunca quebrou nada na casa em acesso de raiva. Mas também nunca sorriu de verdade. Nunca perguntou como tinha sido o dia dela. Nunca a beijou por vontade, só por obrigação. Nunca a tocou com carinho. Ele era como uma sombra dentro da própria casa. Presente, mas ausente. Ali, mas distante. Vivo, mas morto por dentro. O casamento durou 28 anos. 28 anos de silêncio durante o café da manhã. 28 anos de olhares vazios na mesa de jantar. 28 anos de noites frias, mesmo quando os corpos estavam próximos. Porque proximidade não é a mesma coisa que intimidade. E calor não é a mesma coisa que afeto. Antônio trabalhava, chegava em casa, comia, assistia televisão, dormia. Repetia tudo no dia seguinte. Nos finais de semana, ia pro bar com os amigos. Helena ficava em casa, lavando, passando, cozinhando, limpando, cuidando dos filhos. Lucas, o mais velho, e Mariana, 3 anos mais nova. Ela fazia tudo sozinha. Tudo. E Antônio nunca percebeu. Ou percebeu e não ligou. Nas raras vezes em que ele a procurava à noite, era sempre do mesmo jeito. Rápido, mecânico, sem olhar nos olhos, sem palavras, sem beijos. Ele subia em cima dela, fazia o que tinha que fazer, rolava pro lado e dormia. E Helena ficava ali, deitada no escuro, olhando pro teto, sentindo o corpo doer e o coração murchar. Ela nunca sentiu prazer. Nunca. Nem sabia que aquilo era possível. Achava que sexo era isso mesmo, uma obrigação da esposa. Algo que a mulher devia ao marido. Algo que se aguentava calada porque assim era o casamento. Ela aprendeu a se fazer pequena, invisível, discreta. Aprendeu que seu corpo não era dela, era de Antônio, para ele usar quando quisesse. Aprendeu que suas vontades não importavam, que seus desejos não existiam, que prazer era coisa de outra vida, de outra mulher, de outra realidade que não a dela. Helena se tornou uma sombra dentro da própria vida. Quando Antônio morreu de infarto fulminante, aos 63 anos, caído no chão da oficina, com a chave de fenda ainda na mão, Helena sentiu um alívio tão profundo, tão avassalador que quase pareceu culpa. Ela chorou no velório, sim. Chorou porque todo mundo esperava que ela chorasse. Chorou porque os filhos estavam chorando. Chorou porque era isso que se fazia quando o marido morria. Mas não chorou por saudade. Não chorou por amor perdido. Chorou porque, finalmente, depois de 28 anos, ela estava livre. E porque não sabia, absolutamente não sabia, o que fazer com aquela liberdade. Os filhos já estavam crescidos. Lucas tinha 30 anos, trabalhava numa empresa de logística em São Paulo, era casado e tinha um bebê. Mariana tinha 27, era professora, tinha se mudado para o Paraná como namorado. Ambos ligavam de vez em quando, nas datas importantes: aniversário, Natal, Dia das Mães. Mandavam mensagens curtas pelo WhatsApp. Tá tudo bem, mãe? Precisa de alguma coisa? Ela sempre respondia que sim, que tava tudo bem, que não precisava de nada. Porque era isso que mães faziam, né? Não incomodavam os filhos, não eram peso, não pediam atenção. Helena ficou sozinha na casinha simples de 3 quartos, com as paredes descascando, os móveis velhos, o quintal cheio de mato e a solidão como única companhia fiel. A casa cheirava a mofo e silêncio. Os dias eram todos iguais. Ela acordava às 6 da manhã, porque o corpo tinha memória e não sabia acordar tarde. Fazia café, sentava na mesa da cozinha, sozinha, comia pão com margarina, tomava o café olhando para a parede. Depois lavava a louça,
limpava a casa que não sujava, porque ela era a única pessoa ali. Ia ao mercadinho da esquina comprar o mínimo necessário: arroz, feijão, ovo, pão. Voltava, almoçava sozinha, lavava a louça de novo. Sentava no sofá velho da sala e ligava a televisão. Assistia novelas que não prestava atenção, programas de auditório que não faziam ela rir, noticiários que só traziam tristeza. Quando a noite chegava, jantava sozinha, geralmente uma sopa rala ou um ovo frito. Tomava banho, deitava e tentava dormir. Mas o sono demorava, sempre demorava, porque a solidão grita mais alto no silêncio da noite, e no dia seguinte, tudo recomeçava. Durante 5 anos, ela viveu assim. 5 anos inteiros. Não tinha amigas íntimas, não saía para dançar, para passear, para tomar um café com alguém. Não ria alto, não chorava alto. Não vivia de verdade. Apenas existia. Respirava porque o corpo fazia isso automaticamente. Comia porque era necessário. Dormia porque o dia tinha que acabar em algum momento. Helena tinha se tornado um fantasma da própria vida. Até que, num dia qualquer de domingo ensolarado, quando ela menos esperava, tudo começou a mudar. Foi numa manhã de outubro. O céu estava azul, sem nuvens, e o ar tinha aquele cheiro doce de primavera. Flores, terra molhada, vida. Helena tinha ido à feira, como sempre fazia aos domingos. Não porque gostasse, mas porque era parte da rotina, e a rotina era o que mantinha ela de pé. Ela carregava sua sacolinha de pano surrada, andava devagar entre as barracas, examinava os legumes sem muito interesse, pechinchava por hábito, não por necessidade. Estava escolhendo tomates, apertando de leve para sentir a firmeza, cheirando para ver se estavam maduros, quando sentiu um toque leve no cotovelo. Não foi forte, foi quase delicado, mas foi o suficiente para fazer o tomate escorrer da mão dela e rolar pela barraca. "Desculpa, senhora. Nossa, desculpa mesmo", disse uma voz grave, masculina, carregada de um sotaque mineiro arrastado, que deixava as palavras mais longas, mais quentes. Helena se virou e viu um homem alto, de ombros largos, pele negra reluzente como ébano polido sob o sol, cabelo curto e grisalho nas têmporas. Ele devia ter uns 60, talvez 60 e poucos anos. Usava uma camisa de botão azul clara, calça jeans e sapatos de couro bem cuidados. E sorria. Sorria de um jeito que fazia os olhos dele ficarem pequeninos, quase fechados, com ruguinhas nos cantos que denunciavam uma vida inteira de sorrisos. Ele tinha covinhas profundas que apareciam quando ele sorria daquele jeito. "Desculpa", ele repetiu, já abaixado, pegando o tomate antes que ele caísse no chão sujo da feira. "Eu sou meio desastrado, juro. Aqui, olha." Ele estendeu o tomate para ela. Helena ficou paralisada por um segundo. Não pelo tomate, mas pelo jeito como ele a olhou quando levantou. Como se ela existisse. Como se ela importasse. Como se ela não fosse invisível. Tá tudo bem", ela murmurou, baixando os olhos rápido demais, sem saber o que fazer com aquela atenção toda. "O tomate tá bonito, hein?" ele disse, examinando a fruta na mão dele com uma seriedade cômica. "Mas sabe que eu acho que tem uns melhores ali no fundo, olha. Aqueles ali, ó. Deixa eu pegar uns pra senhora." E antes que Helena pudesse recusar, antes que pudesse dizer que não precisava, que estava tudo bem, ele já estava mexendo nas caixas de tomates, escolhendo um por um com um cuidado meticuloso, como se estivesse escolhendo joias preciosas. Ele pegava cada tomate, examinava, cheirava, apertava de leve, e só colocava na sacolinha dela se aprovasse. Quando terminou, colocava no prato e colocava no prato dela. Ele colocava no prato dela, depois no prato dele, 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 depois no
Havia 6 tomates perfeitos na sacolinha. Pronto, agora sim. Esses aqui vão fazer um molho de tomate de primeira. Ele estendeu a sacolinha para ela, o sorriso ainda ali, as covinhas ainda marcadas. A senhora cozinha bem, né? Aposto que sim. Helena não sabia o que dizer. Seu rosto estava quente. Seu coração batia descompassado. Ela pegou a sacolinha com dedos trêmulos e murmurou: "Obrigada." "De nada, senhora. Tenha um ótimo domingo, viu? E aproveita esses tomates que eles estão no ponto." Ele acenou, deu uma piscadinha rápida, não maliciosa, não invasiva, mas carinhosa, brincalhona, e seguiu o caminho, desaparecendo entre a multidão da feira. Helena ficou ali parada, segurando a sacolinha de tomates como se fosse algo sagrado, sentindo o coração martelar no peito, as mãos suando, a respiração irregular. Ela não sabia por quê. Aquilo não tinha sido nada demais. Só gentileza. Um gesto simples. Um homem simpático que esbarrou nela, pediu desculpas e ajudou a escolher tomates melhores. Mas fazia tanto tempo que alguém tinha sido gentil com ela que aquilo doeu. Doeu de tão bom. Doeu de tão estranho. Doeu porque ela tinha esquecido que gentileza existia. Ela voltou para casa atordoada, com a mente confusa e o peito apertado. Colocou as compras sobre a mesa da cozinha, mas ficou olhando para a sacolinha de tomates por um tempo longo demais. E então, sem entender direito por quê, ela sorriu. Um sorriso pequeno, tímido, meio envergonhado. Pela primeira vez em anos, Helena tinha sentido algo além de vazio. Na semana seguinte, ela voltou à feira. Disse a si mesma que era porque precisava fazer compras. Que o arroz tinha acabado. Que precisava de cebola, de batata, de alface. Mas no fundo, num cantinho escondido da alma, que ela não queria admitir nem para si mesma, ela sabia a verdade. Queria ver se ele estaria lá de novo. E ele estava. Dessa vez, ele não esbarrou nela. Ele simplesmente passou, carregando umas... Mas ele decidiu por ela. Veio na direção dela, o sorriso ainda ali. Os passos largos, mas calmos. "Desculpe incomodar de novo, mas eu sempre vejo a senhora por aqui, né? Todo domingo. A senhora mora perto?" "Moro, ali perto da igreja," ela disse, a voz saindo fina, quase sumindo no barulho da feira. "Ah, então somos quase vizinhos. Que legal." Ele estendeu a mão direita, grande, de dedos longos e unhas bem aparadas. "Meu nome é Samuel. Samuel Oliveira. Muito prazer." Helena olhou para aquela mão. Era uma mão trabalhadora, mas cuidada. Uma mão que já tinha segurado muita coisa pesada, mas que também sabia ser delicada. E depois de hesitar por um segundo eterno, ela estendeu a própria mão, pequena, fria, tremendo levemente, e apertou. "Helena." "Prazer, dona Helena." Ele apertou a mão dela com firmeza, mas sem machucar. E quando soltou, Helena sentiu uma ausência estranha, onde os dedos dele tinham estado. "A senhora vem sempre aos domingos?" "Venho. Então, acho que a gente vai se encontrar mais vezes por aqui, né?" Ele piscou de novo, aquele mesmo jeito brincalhão, afetuoso. "Até domingo que vem, então. E qualquer coisa, se precisar de ajuda com tomate de novo, é só chamar." Ele riu, uma risada gostosa, genuína, e se despediu, sumindo de novo entre as pessoas. Helena ficou ali, parada, com a mão ainda quente do aperto, com o nome dele ecoando na cabeça. Samuel. Samuel Oliveira. E pela segunda vez em 2 semanas, ela voltou para casa sorrindo sozinha. Mas dessa vez, também estava assustada, porque ela não entendia o que estava acontecendo. Não entendia por que o coração dela disparava quando pensava nele. Não entendia por que ficava contando os dias até domingo. Não entendia por que, aos 57 anos, depois de uma vida inteira de vazio, ela de repente sentia algo.
E esse algo, tão desconhecido e tão perigoso, a apavorava. Os domingos na feira viraram o centro da semana de Helena. Ela começou a se arrumar com mais cuidado, nada exagerado, só um batom clarinho, o cabelo preso de um jeito mais caprichado, uma blusa que não fosse tão apagada. E toda vez que chegava na feira, o coração dela já estava acelerado, os olhos procurando entre as barracas, entre as pessoas, até encontrar aquela figura alta, aquele sorriso largo, aquelas covinhas. Samuel sempre estava lá. E sempre a procurava. Falou dos filhos que moravam longe, da casa vazia, das novelas que assistia para não sentir o silêncio tão pesado. Ele ouvia tudo, tudo, olhando nos olhos dela, sem pressa, sem interromper, como se cada palavra que saía da boca dela fosse importante. Como se ela fosse importante. E então, depois de 6 semanas desses encontros casuais, Samuel fez uma pergunta que mudou tudo. Dona Helena, a senhora aceita tomar um café comigo? Num lugar calmo, sem pressa. Só pra gente conversar melhor, sem esse barulho todo da feira. O coração dela disparou, a boca secou, as mãos começaram a suar. Ela abriu a boca para recusar, porque era isso que mulheres como ela faziam, né? Mulheres viúvas de 57 anos não saíam com homens. Não aceitavam convites. Ficavam no seu lugar. Não se arriscavam. Não sonhavam. Não. Mas antes que as palavras de recusa saíssem, ela ouviu a própria voz, trêmula mas firme, dizendo: aceito. O sorriso que Samuel abriu foi como o sol nascendo depois de uma noite longa demais. Sábado à tarde, então? 3 horas? Conheço uma padaria muito boa aqui perto da praça. Tá bom, ela sussurrou, sentindo as pernas bambas. Então tá combinado. Ele segurou a mão dela de leve, só por um segundo. Mas foi tempo suficiente para Helena sentir o calor dele subir pelo braço e explodir no peito. Até sábado, dona Helena. Helena passou a semana inteira num estado de nervosismo que beirava o pânico. Abria o armário 15 vezes por dia, tentando decidir o que vestir. Experimentava blusas, tirava, experimentava de novo. Olhava no espelho e via uma mulher velha, cansada, sem graça. O que ele vê em mim? A voz na cabeça dela sussurrava, cruel. Por que ele me chamou? Será que é pena? Será que é caridade? Na sexta noite, ela quase ligou para cancelar. Quase, mas então lembrou do jeito que ele sorria para ela. Do jeito que ele ouvia. Do jeito que ele segurou a mão dela, tão de leve, tão respeitoso. E alguma coisa dentro dela, uma coisa pequena, frágil, mas teimosa, sussurrou. Vai e confia. No sábado de tarde, Helena se vestiu com o vestido azul marinho que estava guardado fazia anos, simples mas bonito, que marcava um pouco a cintura e caía bem no comprimento. Penteou os cabelos com cuidado, deixando soltos nos ombros. Passou um batom rosa claro e um perfume leve que tinha ganhado da Mariana no último Natal. Olhou-se no espelho e pela primeira vez em muito tempo não se achou tão feia. Chegou na padaria 5 minutos adiantada, o coração na garganta. Era um lugar charmoso, com mesinhas de ferro pintadas de branco, flores nas janelas, toalhas xadrez e cheiro de pão quentinho no ar. E Samuel já estava lá, esperando. Ele se levantou assim que a viu, o rosto se iluminando inteiro, e caminhou até ela. A senhora tá linda, dona Helena. Linda mesmo. Ela sentiu o rosto pegar fogo. Baixou os olhos sem saber como responder àquilo. Obrigada. O senhor também tá elegante. E estava. Samuel usava uma camisa social branca, calça de sarja preta e sapatos de couro reluzentes. Tinha um relógio discreto no pulso e cheirava a perfume amadeirado. Ele puxou a cadeira para ela sentar. Um gesto tão simples, mas que ninguém nunca tinha feito por ela. Eles pediram café com leite, pão de queijo quentinho e bolo de fubá. E então, pela primeira vez, conversaram de verdade, sem pressa, sem barulho ao redor, só eles dois. Samuel contou que tinha nascido numa família humilde, lá no interior da Bahia, que o pai tinha morrido cedo
e a mãe criou 7 filhos sozinha, lavando roupa e vendendo acarajé na rua. Que ele tinha começado a trabalhar aos 12 anos como ajudante de caminhoneiro, carregando e descarregando caixas. Que aos 18 conseguiu tirar carteira de motorista e virou caminhoneiro de verdade. Durante 30 anos, ele tinha rodado o Brasil inteiro, de norte a sul, de leste a oeste. Conhecia cada estrada, cada parada, cada pedacinho desse país. Eu não estudei muito não, ele disse, com uma humildade sincera. Só até a 5ª série, mas a vida me ensinou muito. E eu sempre fui de guardar dinheiro, sabe? Nunca fui de gastar à toa. Cada real que sobrava, eu guardava. E aí, com o tempo, comecei a investir em imóveis. Comprava casinha velha, reformava, alugava. Comprava terreno. Construía, alugava. E hoje, hoje eu tenho 10 imóveis alugados. Não sou rico, mas vivo bem. Muito bem. Helena arregalou os olhos. 10 imóveis? Ela mal conseguia pagar o IPTU da casinha dela. E a senhora? Ele perguntou, se inclinando para frente, os olhos fixos nela com uma atenção tão intensa que era quase física. Conta de você. Quero saber tudo. E pela primeira vez na vida, Helena falou. Falou de verdade. Contou sobre a infância pobre, sobre o casamento sem amor, sobre os anos de solidão silenciosa. Não entrou em detalhes muito dolorosos. Ainda tinha vergonha, ainda tinha pudor, mas falou o suficiente. E Samuel ouviu tudo, cada palavra, sem julgar, sem interromper. Quando ela terminou, com a voz embargada e os olhos úmidos, ele esticou a mão sobre a mesa e segurou a mão dela. A senhora merecia ter sido mais feliz, ele disse, a voz grave e séria, carregada de uma emoção que cortou o ar como faca. Mas ainda dá tempo, dona Helena, Samuel continuou, a voz ficando mais suave, mais carinhosa. Ainda dá tempo de ser feliz. A senhora tem quantos anos? 57? Poxa, a senhora pode viver mais 30, 40 anos. Não vai desperdiçar esses anos todos. Vai? Ela olhou para ele e pela primeira vez permitiu-se pensar. Será que ainda dá tempo? Se isso tá tocando seu coração, deixa um like. Os encontros se multiplicaram. O café virou almoço na semana seguinte. Almoço virou caminhada na praça na semana depois. Caminhada virou janta na casa dele. E a cada encontro, Helena se sentia mais viva, mais inteira, mais ela. Samuel era diferente de todos os homens que ela tinha conhecido. Ele abria portas para ela, puxava cadeiras, perguntava se ela estava com frio, se estava confortável, se estava gostando da comida. Ele ria das piadas tímidas dela. Ele pedia a opinião dela sobre tudo. Qual filme assistir, qual música tocar, que planta comprar para o jardim. Ele a via, de verdade. E aos poucos, Helena começou a perceber que estava sentindo algo que nunca tinha sentido antes. Não era só amizade. Não era só gratidão. Era atração? O pensamento a apavorou, porque Helena tinha 57 anos e nunca tinha sentido desejo. Nunca tinha olhado para um homem e sentido aquele calor estranho no baixo ventre. Nunca tinha se pegado pensando em E isso a assustava tanto quanto a empolgava. Numa noite de sexta-feira, depois de um jantar delicioso na casa dele, uma casa linda, espaçosa, com móveis de madeira, estante cheia de livros, sofá de couro confortável e uma varanda enorme cheia de plantas. Samuel a acompanhou até o portão. A lua estava cheia, o céu estrelado, o ar morno e perfumado com o jasmim do jardim. Helena, ele disse parando antes de abrir o portão. Ele se virou para ela e havia algo diferente no olhar dele. Algo mais sério, mais profundo. Eu preciso te falar uma coisa. O coração dela disparou. Ele vai dizer que não quer mais me ver, que percebeu que eu sou velha demais,
que não valho a pena. Eu gosto de você, ele disse, e a voz dele tremeu um pouco, como se aquilo custasse coragem. Gosto de verdade, e não é só porque você é bonita, ou porque você é educada, ou porque você faz um arroz bom demais. É porque você é alguém, Helena. Você tem valor. Você tem luz. Você merece ser feliz. E eu quero te fazer feliz. Se você deixar. Helena ficou paralisada. A boca seca. O coração batendo tão forte que ela achou que ia morrer ali mesmo. Eu não sei se consigo ser o que você espera. Ela sussurrou, a voz falhando. Eu não espero nada, Helena. Só espero que você seja você e que confie em mim. Ele deu um passo para frente, ergueu a mão devagar e tocou o rosto dela com a ponta dos dedos, tão suave que parecia um sopro de vento. Eu não vou te apressar, não vou te pressionar. Vamos no seu tempo, no nosso tempo. Mas eu preciso que você saiba que eu tô aqui, de verdade. E então ele se inclinou, devagar, dando tempo para ela recuar se quisesse. Mas ela não recuou, e quando os lábios dele tocaram a testa dela, suaves como pétalas, ela fechou os olhos e sentiu as lágrimas descerem. Ele a abraçou, um abraço firme, seguro, protetor. E ela se permitiu derreter ali, no peito dele, sentindo o cheiro dele, o calor dele, a segurança dele. Você nunca mais vai sofrer. Ele sussurrou no ouvido dela, a voz rouca de emoção. Eu prometo. Helena voltou para casa atordoada. Deitou na cama, mas não conseguiu dormir. Ficou olhando pro teto, revivendo aquele abraço, aquele beijo na testa, aquelas palavras. Eu gosto de você. Ninguém nunca tinha dito aquilo para ela. Ninguém. E pela primeira vez na vida, ela se permitiu pensar. E se? E se eu deixar isso acontecer? E se eu confiar? Mas junto com a esperança vinha o medo. Um medo antigo, profundo, enraizado nos ossos. Porque Helena sabia que, se as coisas avançassem e ela sentia que iam avançar, chegaria o momento. Aquele momento. O momento de se entregar. De estar nua, vulnerável, exposta. E ela não sabia fazer aquilo. Nunca tinha sabido. Nunca tinha sentido prazer. Nunca tinha sido tocada com desejo. Nunca tinha vivido aquilo. E se eu não souber? E se meu corpo não responder? E se ele ficar decepcionado? E se eu for insuficiente? As lágrimas voltaram, molhando o travesseiro. Mas antes de dormir, uma última pergunta ecoou na mente dela. E se ele for diferente? E se ele realmente me ensinar? E se ainda der tempo de sentir? 2 semanas depois, Samuel fez o convite que ela temia e desejava ao mesmo tempo. Helena, eu queria te pedir uma coisa. Eles estavam sentados na varanda da casa dele, tomando chá de camomila, vendo a tarde cair devagar. Você aceita passar um final de semana aqui comigo? Sem pressão, sem pressa. A gente cozinha junto, assiste filme, conversa, só fica junto. Você dorme no quarto de hóspedes, tranquila. Eu só quero mais tempo com você. Helena sentiu o sangue gelar e ferver ao mesmo tempo. Ela sabia o que aquilo poderia significar. Sabia que, estando ali, sozinha com ele, as coisas poderiam acontecer. E ela estava apavorada. Eu preciso pensar, ela disse, a voz quase inaudível. Claro, sem pressa. Pensa com calma e me diz quando se sentir pronta. Ou se não quiser, também. Tá tudo bem. Mas Helena sabia que queria. Queria ficar com ele. Queria saber como era acordar na casa dele, tomar café com ele, dormir sabendo que ele estava perto. Queria sentir. Ela passou noites acordada, revirando os lençóis, questionando-se. Será que eu consigo? Será que eu ainda sei? Será que meu corpo ainda funciona daquele jeito?
Vergonha e desejo se misturavam num nó impossível de desatar. Mas numa quinta-feira à noite, depois de uma semana inteira de indecisão, ela pegou o telefone e mandou uma mensagem para ele. Eu aceito. Posso ir na sexta? A resposta veio quase instantânea. Eu vou te buscar às 6. E Helena, obrigado por confiar em mim. Ela olhou para a mensagem, o coração martelando, as mãos tremendo. E então, numa decisão que parecia insana e corajosa ao mesmo tempo, ela começou a arrumar uma bolsa pequena. Porque pela primeira vez em 57 anos, Helena ia se permitir viver. A sexta-feira chegou como um tufão silencioso. Helena passou o dia inteiro num estado de ansiedade que a fazia tremer. Trocou de roupa 3 vezes. Arrumou a bolsa, desarrumou. Arrumou de novo. Colocou um camisolão simples de algodão, uma muda de roupa, escova de dentes, pente, desodorante. Olhou tudo aquilo espalhado sobre a cama e sentiu vontade de desistir. O que eu tô fazendo? Eu não sei fazer isso. Eu vou me envergonhar. Ele vai se decepcionar. Mas então o celular tocou. Uma mensagem de Samuel. Tô chegando. Ansiosa? Eu também. Mas vai dar tudo certo. Confia em mim. Ela respirou fundo, fechou a bolsa e desceu as escadas com as pernas bambas. Quando o carro dele parou na frente da casa, um sedã preto, limpo e bem cuidado, Samuel desceu e abriu a porta do carona para ela com aquele sorriso que já tinha virado o lugar seguro dela. Pronta? Acho que sim, ela disse, a voz trêmula. Ele segurou a mão dela por um instante, apertou com carinho e disse: vai ser bom. Prometo. A casa de Samuel à noite era ainda mais acolhedora. As luzes eram amarelas, suaves, criando sombras gentis nas paredes. Cheirava a café fresco e bolo recém-saído do forno. Ele tinha preparado tudo antes de buscá-la. A mesa posta com toalha limpa, flores no centro, pratos de porcelana, copos de vidro brilhando sob a luz. Pensei em fazer algo simples pra gente jantar, ele disse, puxando a cadeira para ela sentar. Fiz frango assado com batatas. Helena sentiu os olhos arderem. Ninguém nunca tinha feito isso por ela. Ninguém nunca tinha preparado algo especial pensando nela. Ela encolheu o nó na garganta e sussurrou. Obrigada, Samuel, por tudo. Você não precisa agradecer. Eu gosto de cuidar de você. O jantar foi tranquilo. Eles conversaram sobre coisas leves. Sobre o cachorro que tinha roubado uma linguiça da churrasqueira do vizinho. Sobre a novela que Helena assistia. Sobre as músicas antigas que Samuel adorava ouvir. E aos poucos, Helena foi relaxando. O aperto no peito foi afrouxando. O medo foi dando lugar a algo mais quente, mais suave. Depois do jantar, eles lavaram a louça juntos. Ele lavava, ela enxugava. Era tão simples, tão doméstico, mas ao mesmo tempo tão íntimo. Como se fossem um casal de verdade. Como se aquilo fosse a vida dela de verdade. Quando terminaram, Samuel a levou até a varanda. Eles se sentaram no balanço de madeira, lado a lado, olhando as estrelas que pipocavam no céu escuro. O ar estava fresco, perfumado com o jasmim que subia pela grade. Helena, ele disse, a voz baixa, quase um sussurro. Eu sei que você tá nervosa, e eu entendo, de verdade. Mas eu preciso que você saiba de uma coisa. Ela virou o rosto para ele, o coração acelerando de novo. Eu não espero nada de você hoje, nem amanhã, nem depois. Eu só quero que você se sinta segura, que você saiba que aqui, comigo, você pode ser quem você é. Sem máscaras, sem vergonha, sem medo. Mas e se eu não conseguir? A voz dela saiu quebrada, carregada de uma vulnerabilidade tão grande que doía. E se meu corpo não responder? E se você perceber que eu não sei fazer nada e... Samuel segurou o rosto dela entre as mãos, com tanta delicadeza que parecia que ela era feita de cristal.
Helena, escuta o que eu vou te falar e escuta com o coração. Você não precisa saber nada. Você não precisa fazer nada. Você só precisa sentir. E eu vou te ensinar, devagar, com respeito, com carinho. E se você não sentir nada hoje, a gente tenta amanhã. E se não sentir amanhã, a gente tenta outro dia. Não tem pressa, não tem cobrança. Tem só nós dois. Ela sentiu as lágrimas descerem quentes, molhando os dedos dele. Você é bom demais pra mim. Não, você que merecia alguém bom faz tempo. E eu vou ser esse alguém, eu prometo. E então ele a beijou. Não na testa, não na bochecha, nos lábios. Foi um beijo suave, lento, respeitoso. Ele não avançou, não apressou. Apenas tocou os lábios dele nos dela, como quem toca algo sagrado, e esperou. Esperou até que ela respondesse. E quando ela, tímida, insegura, abriu os lábios só um pouquinho, ele aprofundou o beijo devagar, com uma ternura que fez o mundo inteiro desaparecer. Helena sentiu o corpo inteiro pegar fogo. Não era um fogo violento. Era um fogo morno, gostoso, que subia do peito e se espalhava pelas veias. Ela nunca tinha sido beijada assim. Nunca. E não sabia que um beijo podia ser tão bonito. Quando eles se separaram, estavam ofegantes. Samuel encostou a testa na testa dela e sussurrou: Vem, vem comigo. Ele a levou pela mão até o quarto dele. Não o de hóspedes, o dele. E antes que o pânico voltasse, antes que a vergonha voltasse, ele disse: Só se você quiser. Se você não quiser, a gente volta para a sala e assiste o filme. Sem problema nenhum. Helena olhou para a porta do quarto, para o corredor, para ele. E então, numa coragem que ela não sabia que tinha, disse: Eu quero. O quarto era simples, mas aconchegante. Cama grande de casal, lençóis brancos cheirando a lavanda, criado mudo com um abajur de luz amarela, cortinas de tecido leve balançando com o vento da janela aberta. Samuel acendeu apenas o abajur, deixando a luz baixa, suave. Ele se virou para ela, segurou as duas mãos dela e disse: A gente vai no seu ritmo. Se em algum momento você quiser parar, é só falar. Eu paro na hora, combinado? Ela assentiu, a garganta apertada demais para falar. Ele começou devagar, beijou ela de novo, com aquela mesma ternura, e enquanto beijava, passou as mãos pelos braços dela, pelos ombros, pelas costas, como quem acaricia algo precioso. Ele não arrancou a roupa dela. Ele foi tirando devagar, peça por peça, entre beijos e sussurros. Você é linda, Helena. Linda de verdade. Ela queria dizer que não, que ela era velha, que o corpo dela era marcado pelo tempo, pelas estrias, pelas cicatrizes. Mas ele não deu tempo. Ele beijou o pescoço dela, os ombros, a clavícula. Beijou cada pedacinho de pele, como se fosse a primeira vez que via uma mulher. Quando ela ficou só de calcinha e sutiã, ela instintivamente cruzou os braços sobre o peito. Mas ele segurou os braços dela com delicadeza e disse: Não esconde, por favor. Você é perfeita do jeito que é. E então ele tirou a própria camisa. E Helena viu o corpo dele. Forte, marcado pelo tempo também, com cicatrizes, com pelos grisalhos no peito, mas vivo, tão vivo. Eles deitaram na cama. Ele por cima dela, mas sem peso, sem pressão, apenas perto. E enquanto a beijava, enquanto tocava o corpo dela com uma reverência que ela nunca tinha recebido, ele sussurrava coisas no ouvido dela. Você tá tremendo. Calma, amor. Eu tô aqui. Eu vou cuidar de você. Deixa eu te mostrar como é bom. Você merece sentir isso. Você sempre mereceu. E aos poucos, o corpo dela começou a responder. Lento, tímido, mas respondeu. Ela sentiu o calor subir, sentiu a respiração acelerar, sentiu algo se abrindo dentro dela. Algo que tinha sido trancado durante 57 anos. Quando ele finalmente a tocou ali, com cuidado, com respeito,
perguntando baixinho se estava bom, se ela queria que ele continuasse. Ela sentiu algo que nunca tinha sentido na vida. Prazer. Prazer de verdade. Ela gemeu baixinho, surpresa com o próprio som, e ele sorriu contra a pele dela. Isso, assim, deixa acontecer. E quando ele entrou nela, devagar, perguntando se estava doendo, se estava bom, olhando nos olhos dela o tempo todo, Helena sentiu que estava nascendo de novo. Não doeu, não foi mecânico. Foi lindo, foi conexão, foi entrega, foi amor. Ela chorou. Chorou enquanto sentia, enquanto gemia, enquanto se agarrava nas costas dele, como se fosse se afogar, se soltasse. E quando o corpo dela explodiu, numa sensação que ela nem sabia que existia, ela gritou. Gritou de alívio, de alegria, de libertação. Samuel a segurou nos braços, suado, ofegante, e sussurrou no ouvido dela: "Você nunca mais vai sofrer." Eles ficaram ali, abraçados, em silêncio, por um tempo que pareceu eterno e ao mesmo tempo curto demais. Helena chorava baixinho, e ele apenas acariciava os cabelos dela, beijava a testa dela, sussurrava palavras de carinho. "E obrigada," ela conseguiu dizer entre soluços. "Obrigada por me ensinar, por ter paciência, por..." "Não agradece. Foi lindo pra mim também. Você é incrível." Ela adormeceu nos braços dele, exausta, mas completa. Pela primeira vez em toda a sua vida, ela se sentia inteira. Os meses que se seguiram foram os melhores da vida de Helena. Ela e Samuel se tornaram inseparáveis. Ela passou a dormir na casa dele quase todos os finais de semana. Eles cozinhavam juntos, dançavam na sala, ao som de Roberto Carlos. Assistiam filmes antigos, abraçados no sofá. E toda noite, ele a amava, com ternura, com respeito, com paixão. Ela aprendeu que o corpo dela sabia sentir, sabia gozar, sabia viver. Só tinha precisado de alguém que olhasse para ela como Samuel olhava. Mas nem tudo foram flores. 3 meses depois de começarem a namorar, Helena recebeu uma ligação da filha, Mariana. "Mãe, é verdade que a senhora tá namorando?" Helena sentiu o estômago apertar. "É verdade, sim." "E por que a senhora não contou?" "Por quê? Porque eu tinha medo de como vocês iam reagir." "Medo por quê, mãe? A gente quer que a senhora seja feliz." A voz de Mariana soava genuína, mas havia algo por trás, algo que Helena conhecia bem. Preocupação. "Mas a vizinha falou que ele é negro e que parece ter dinheiro." "Mãe, a senhora tem que tomar cuidado. Esses homens às vezes só querem se aproveitar de mulher viúva que tem casa própria." Helena sentiu o sangue ferver. "Mariana, ele tem muito mais dinheiro do que eu." "Ele não precisa de nada meu." "Então por que ele está interessado na senhora? A senhora já pensou nisso? Homem desse tipo não fica com mulher da idade da senhora sem querer algo." A frase caiu como uma pedra. Helena ficou muda, porque aquela pergunta, aquela maldita pergunta, já tinha ecoado 1000 vezes dentro da própria cabeça dela. "Por que ele me quer? O que ele vê em mim?" Ela desligou o telefone tremendo. E naquela noite, quando estava com Samuel, ela estava quieta demais. Ele percebeu. "O que foi?" Ela hesitou, mas decidiu contar. Contou da ligação, da frase da filha, da dúvida que tinha voltado a roer por dentro. Samuel suspirou fundo. Pegou as mãos dela e olhou fundo nos olhos dela. "Helena, eu não vou mentir pra você. Muita gente vai duvidar da gente. Porque a gente é diferente. Porque eu sou negro e você é branca. Porque a gente já passou dos 50. Porque pra muita gente, amor tem prazo de validade. Mas sabe o que eu aprendi nesses 63 anos de vida?" Ela balançou a cabeça. "Que o mundo sempre vai ter opinião. Sempre. Mas quem vive a história somos nós. E eu escolho você todo santo dia. Não porque você é perfeita. Não porque você tem alguma coisa que eu quero. Mas porque você é você. Porque quando eu te vejo, meu coração fica quente.
porque quando eu te toco, eu me sinto vivo. E porque eu quero envelhecer do seu lado. As lágrimas dela desceram livres. E eu escolho você também, ela sussurrou. 6 meses depois, numa tarde chuvosa de sábado, Samuel ajoelhou na sala da casa dele com um anel simples mas lindo na mão e disse: Helena Souza, você aceita casar comigo? Ela nem precisou pensar. Aceito. O casamento foi simples, numa cerimônia no jardim da casa dele, com flores brancas, cadeiras de madeira e apenas família e amigos próximos. Lucas e Mariana estavam lá, finalmente aceitando, finalmente entendendo que a mãe merecia ser feliz. Helena usava um vestido branco discreto, com renda nos ombros e um sorriso que iluminava tudo ao redor. E quando o juiz de paz disse: "Pode beijar a noiva", Samuel a beijou como se fosse a primeira vez, e ela finalmente se sentiu amada. 5 anos depois, Helena estava na varanda da casa, que agora era dela também, embalando uma neta no colo. A menina tinha 2 anos, cabelos cacheados e olhos curiosos. Samuel estava no quintal, regando as plantas com aquele cuidado de sempre. O cabelo mais branco agora, mas o sorriso o mesmo. As covinhas continuavam lá. Ela olhou ao redor, a casa cheia de vida, os netos correndo, os filhos rindo na cozinha. E aquele homem lindo, gentil, paciente, que tinha mudado tudo. Ela pensou em tudo o que tinha vivido, nos anos de solidão, no casamento sem amor, no corpo que nunca tinha sentido, no medo de nunca ser feliz. E pensou em como a vida tinha sido generosa no final, porque ela tinha aprendido que nunca é tarde para recomeçar, nunca é tarde para sentir, nunca é tarde para amar, e nunca é tarde para ser amada. Samuel veio até ela, beijou a testa dela e sussurrou: "Tá feliz? Mais do que eu imaginei que fosse possível." "Eu te falei", ele disse sorrindo. "Você nunca mais ia sofrer." E enquanto o sol se punha lá fora, tingindo o céu de laranja e rosa, Helena fechou os olhos e agradeceu. Agradeceu pela coragem de aceitar aquele café, pela coragem de confiar, pela coragem de viver. E você, já viveu algo que transformou sua vida de verdade? Já se permitiu recomeçar, mesmo quando tudo parecia perdido? Me conta aqui embaixo. Eu vou ler cada comentário com carinho. E se essa história tocou o seu coração, deixa um like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as próximas histórias de amor, superação e esperança que eu trouxer para você. Porque enquanto houver vida, sempre haverá tempo para ser feliz. Um beijo gigante no coração de cada um de vocês. E lembra, você merece ser amada. Você merece ser feliz. Sempre. Até a próxima.